Pessoal, eu sou o professor de História Ricardo Garrido e esse é o nosso canal História em Rede. Mais uma vez aqui com a presença do professor Fabrício Mayan, onde na aula de hoje vamos analisar a primeira das consequências que eu vos falei na aula anterior da política imperialista do continente africano, que são os conflitos de origem étnica, de origem econômica, de origem cultural, e o professor Fabrício vai nos dar um suporte muito interessante nessa questão desses conflitos étnicos, né, campeão? Com certeza. Bom, vamos começar a abordagem dos conflitos étnicos pela questão de Burundi e Ruanda, o conflito étnico que tomou uma proporção gigantesca, porque ele teve como epicentro a região de Ruanda, e de Ruanda ele acabou se pulverizando para a região de Burundi, de Uganda. Os países circunvizinhos ali acabaram sendo atingidos por esse conflito étnico extremamente sangrento, que teve o seu ápice ali na década de 90, coincidindo com o mesmo momento em que o Bill Clinton estava sofrendo um processo de impeachment. Então, primeiro vamos começar mostrando-lhes a localização geográfica de Ruanda e Burundi, para que vocês, depois dessa localização geográfica, possam perceber como esse conflito ocorreu e como esse conflito se propagou para o mundo africano. Bom, pessoal, então, como consequência primeira do imperialismo, os conflitos de ordem étnico-cultural, a começar pelo conflito que teve como epicentro a região de Ruanda, localizada nos Grandes Lagos. Então, vou passar a bola para o professor Fabrício explicar a importância geográfica da região dos Grandes Lagos, para que nós entendamos melhor como se deu esse genocídio nessa região. Bom, essa região dos Grandes Lagos africanos se localiza nessa parte central do continente africano, que eu havia até recomendado que você tivesse muita atenção, porque é uma região, inclusive, da onde você tem a nascente do Rio Nilo, do Lago Vitória. Essa região sempre foi uma região cobiçada sob o prisma de ocupação populacional, porque é uma região que permite o desenvolvimento da agricultura. E, historicamente, quem habitava essa região e que se caracterizava como um povo de veia agrícola era justamente os Hutus, né? Que são caracterizados por terem uma estatura menor do que os Tutsis, terem uma pele mais escura, um nariz mais avantajado, como característica até de adaptação a essa condição, né, da África. Então, historicamente, os Hutus habitavam essa região e desenvolviam atividades agrícolas. Quando os Tutsis aqui chegaram, e os Tutsis são historicamente guerreiros, né, nômades, que se caracterizavam por trazerem sempre um rebanho, uma pecuária acompanhando-os. E aí, quando os Tutsis aqui chegaram nessa região, eles foram muito bem recepcionados pelos Hutus. Não se tem um registro histórico, Garrido, de que Hutus e Tutsis, no passado mais longínquo, tenham se confrontado. E não se confrontaram, Fabrício, porque quando os Tutsis chegaram, até pela característica diferente que eles possuíam, os Hutus achavam que eles eram uma espécie de enviado de deuses. Então estabeleceu-se uma relação bastante harmônica entre eles, embora, como você falou, os Hutus sempre foram a mão de obra basilar para a manutenção de Ruanda. E os Tutsis, mesmo que de forma branda, no início, que é o período da monarquia, né, Tutsi, os Tutsis se aproveitavam da exploração da mão de obra Hutu, mas não era uma relação de exploração escravocrata. Inclusive, isso remete a gente ao entendimento histórico de que os Hutus, considerando essa beleza do Tutsi, né, um cara alto, bonito, as mulheres da mesma forma, acabaram constituindo relações matrimoniais, né? E aí, quando os reis Hutus casavam com as mulheres Tutsis que viravam rainha, acontecia aquela ideia da história da Viúva Negra, a rainha matava o rei, assumia a tribo e passava a colocar o Hutu para trabalhar numa espécie de sistema feudal primitivo, onde o Hutu, que era o dono histórico da terra, passava a ser uma espécie de vassalo. Então a história que a gente tem dessa região é de que esse conflito ele vai efetivamente descambar a partir dessa relação de contato entre as tribos. Aí vem a chegada do colonizador belga, né? Vem. A colonização de Ruanda, na verdade, ela teve dois momentos, né? A colonização alemã até a Primeira Guerra e a colonização belga que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Bom, então a colonização de Ruanda, ela teve dois momentos, né? Até o final da Primeira Guerra, Ruanda era a colônia da Alemanha. Quando a guerra terminou, a Alemanha
foi punida com o Tratado de Versalhes, perdeu as colônias, todas as colônias, e Ruanda, a Alemanha especificamente, perdeu para a Bélgica. Mas a Bélgica preservou as mesmas características de domínio que os alemães preservaram. Os alemães criaram o registro de identidade étnica, né, dividindo, segregando Hutus e Tutsis, segregação essa que comentamos que não havia nos primeiros tempos, e os belgas mantiveram esse registro de identidade étnica. Não só mantiveram, como na época alemã, os alemães aliaram-se com os Tutsis e iniciaram uma relação de exploração escravocrata sobre os Hutus. E os belgas inverteram. Isso. Os belgas inverteram. Há de se também adicionar aí a questão que o Tutsi, por ser um cara mais alto, por ter um nariz mais afilado e a pele mais clara do que o Hutu, ele era, no padrão de beleza ocidental, muita atenção para isso, no padrão de beleza ocidental, ele era melhor visto, porque ele se assemelhava mais aos traços, né, do branco, do europeu. O Tutsi não, o Tutsi era uma aberração, porque na Europa, historicamente a gente sabe que a xenofobia, o racismo, ele é impetrado, e a gente sabe que aquele biótipo do Hutu, cara baixinho, né, de pele muito escura, de cabelo muito, né, mas cabelo não, vamos trocar isso, pelos, né, na cabeça, isso não era uma coisa que estabelecia um padrão de beleza, de aceitação do europeu. Por isso, o Tutsi, nessa relação, ele teve mais vantagem na visão do europeu. Inclusive acesso à educação, né, para poder controlar, dominar. O Hutu assemelhava-se com o escravo do período colonial. Exatamente. O Tutsi acabou acabou se caracterizando como elite da sociedade daquela região de Ruanda e Burundi, porque ele tinha essa semelhança com o branco, embora não fossem brancos, né? O europeu apenas criava essa associação e isso permitia que o Tutsi fosse melhor tratado do que o Hutu. Perfeito. E vocês devem estar se perguntando por que exatamente esse conflito se desencadeou. Na verdade, quando os belgas assumiram o controle de Ruanda, eles inverteram a relação de poder. Eles passaram a apoiar os Hutus. Os Hutus, então, municiaram-se, armaram-se e foram armados pelos belgas, que a uma altura dessa estavam usando Ruanda como mecanismo de renda, e a partir daí os Hutus decidiram se vingar de toda a relação de exploração que eles sofreram durante o período que eles foram explorados pelos Tutsis em parceria com os alemães. Pronto, essa é, em linhas gerais, a razão, o estopim do grande genocídio que em 1994, salvo engano, em uma semana ceifou 3 milhões de Tutsis a golpes de facão. Foi um dos maiores genocídios do mundo. E esse genocídio, pela característica, né, pela localização geográfica de Ruanda, acabou se pulverizando para outros países. Inclusive, nos 100 primeiros dias, nós tivemos 800 mil mortes. E as armas mais utilizadas nesse massacre eram justamente machados, facões e pedradas. E a ONU, ela demorou muito para aceitar que essa situação em Ruanda fosse um genocídio. Para vocês terem ideia, quando os números chegaram a 400 mil mortos, a ONU ainda dizia que era um problema interno. Isso para vocês terem dimensão de como a África é vista nos olhos, né, das relações internacionais dos organismos ocidentais. Então, esse massacre foi um massacre que particularmente foi muito bem reproduzido no cinema. Você tem 2 belas obras, né? Que são os filmes Tiros em Ruanda e Hotel Ruanda. Inclusive, no filme Hotel Ruanda, particularmente falando, você tem a citação de como os Tutsis, né, eram tratados pelos Hutus quando eram chamados de baratas. Exatamente. Quer dizer, uma praga que precisa ser dizimada. E a missão dos Hutus nessa empreitada que Garrido colocou para a gente, desse genocídio terrível, era exterminar a população de Tutsis da face da terra. Não, e no filme Hotel Ruanda ele diz também, né, vamos cortar as árvores grandes. As árvores grandes porque os Tutsis eram maiores, né? E outra coisa muito importante que você falou é que a ONU estava presente lá, porque Ruanda recebia naquela ocasião grandes investimentos, sobretudo franceses, que naquela época dominava a rede de hotelaria, e o filme Hotel Ruanda se passa no hotel francês Marie Collis, que é um hotel top, e tinha os estrangeiros. A ONU não só não fez nada, como retirou os estrangeiros de lá para evitar
caracterizar aquilo como um problema de ordem internacional, acabando por agravar, inclusive, o genocídio, né? E nessa filmografia que Hollywood faz, a própria população, alguns Hutus e alguns Tutsis desesperados com aquela situação pediram a intervenção da ONU, e a ONU fez vistas grossas, como você muito bem colocou essa. E aí eu vou fazer uma ponte importante, pegando aqui a fala de Garrido. Nessa ocasião, na década de 90, Garrido, a ONU, ela tinha como característica básica não interferir diretamente nos conflitos. Muito cuidado com isso para a sua aventura aí nas provas que você irá fazer, porque isso acabou. A partir de 2013, a ONU partiu para interferências militares diretas. Em Uganda, particularmente, cujo general de comando das tropas da ONU é um brasileiro, o Santos Cruz, o general Santos Cruz. Então, é uma característica interessante. Nessa época, a ONU agia de maneira a não participar diretamente dos confrontos. Ela só poderia responder a um ataque. Ela não poderia partir para, de fato, iniciar um confronto. Isso acabou. Talvez, se esse conflito estivesse acontecendo agora, a ONU não seria tão omissa, já que ela tem agora uma nova postura mediante toda essa carnificina internacional. Na verdade, essa questão da ONU na década de 90 tem a ver com o baque que a ONU sofreu com o fim da Guerra Fria, né? Perfeito. Ela ficou um tanto quanto inútil com o fim da União Soviética e ficou meio destrambelhada em termos de relações internacionais. Quando Bush definitivamente mostrou ao mundo que a ONU estava realmente avacalhada, que ela não tinha mais sentido de ser, é que houve esse redirecionamento da política exterior da ONU, que, na minha opinião, é acertada. Isso. Né? Mas, ainda assim, mesmo com essa postura mais agressiva, né, digamos assim, da ONU, ela ainda depende, né, da interferência das grandes potências, né, para essa ação militar. Mas o que ele fala procede. Talvez não, com certeza. Se fosse hoje, não teríamos essa mesmo, porque hoje a gente vive uma sociedade mais midiática, todos veem tudo que acontece no tempo real, e esse confronto, esse massacre, na verdade, que aconteceu em Ruanda foi obscuro. A gente tem imagens que foram catalogadas de pessoas que ali estavam, a gente não tem uma cobertura internacional, e eu ainda acho, viu, que esse massacre que a gente hoje vende para vocês foi um massacre muito maior. Eu não acredito que o número que a gente tem em mãos, como também não acredito que o número do Holocausto judaico tenha sido exatamente esse. Acho que esses números são maiores. Infelizmente, ou até mesmo infelizmente, nós não vamos ter certeza do total de baixas que nós tivemos durante todos esses atos hediondos, né? Foi uma época que a internet estava dando os primeiros passos. Tem até a história de um jornalista canadense que foi para lá, se casou com a Tutsi, que até foi morta. Ele registrou muita coisa, fez um filme muito bom chamado Tensão em Ruanda, baseado em fato real, que talvez seja o catálogo mais próximo, realístico, digamos assim, de alguém que viveu o conflito lá em Ruanda. Bom, esse genocídio ele só findou-se no início do século XXI, por volta de 2001, 2002, quando a ONU decidiu intervir no conflito por pressões internacionais. Perfeito. E aí o que é que ocorre? Criou-se o voto proporcional. Os Tutsis são em minoria, até porque eles foram chacinados ao longo desses anos, e aí criou-se o voto proporcional, né? Se eu não me engano, o voto de um Tutsi vale por 3 Hutus ou 4, uma coisa assim, e foi eleito o presidente Paul Kagame, e o Paul Kagame, com o apoio da comunidade internacional, porque mesmo depois do fim desses conflitos, a ONU permaneceu lá, até dentro dessa nova perspectiva de impedir que esses conflitos se alastrassem, e Ruanda está pacificada e hoje vem recebendo investimentos muito grandes. Como é que a situação econômica de Ruanda? Inclusive, é um país que ainda está naquela condição, né, de lamaçal, de recuperação, né? De recuperação. É porque a recuperação na África ela demora muito, porque a África foi muito corroída. Mas uma outra coisa interessante, além de falar que a economia começa a engatinhar para um cenário do Brasil dos anos 70, vamos dizer assim, uma coisa importante é lembrar que todos os Hutus que estiveram envolvidos nesse massacre, depois que a ONU, por pressão internacional, cobrou ao governo de Ruanda uma medida mais punitiva, esses Hutus que participaram do massacre, que foram identificados, trabalham hoje em serviços comunitários, servem aos Tutsis, são proibidos, inclusive, de dar entrevistas internacionais.
Ruanda tem um problema muito grave de encanamento de água. Esses Hutus carregam água quilômetros para servir as famílias Tutsis. Então, acho que isso foi uma forma que o governo de Ruanda encontrou para tentar minimizar a desgraça social que o próprio governo permitiu que ocorresse, né? Então, é um confronto sob o prisma internacional muito, muito interessante. Acho que todo mundo precisa saber um pouquinho sobre essa história, que foi uma história negra do continente africano, né? E uma coisa que é benéfica para Ruanda é a localização, né? É um ponto turístico, perfeito, próximo à Montanha dos Gorilas, muito, que é uma região muito bem visitada, uma reserva de gorilas, né? Que aí já dá uma outra polêmica. Que inclusive era um dos atrativos econômicos da região, né? Que foi invadido, que teve todo um problema também, né? E antes dessa grande crise aí de 2008, havia perspectivas? Não. Houve investimentos concretos no turismo novamente. Exatamente. Em Ruanda, só que agora espanhol, porque quem domina, espanhol é português, né? Quem domina essa rede de turismo internacional hoje com mais veemência são eles, né? Então já tem investimentos lá nesse sentido, mas é claro, né? Um país que foi assolado por uma guerra dessa deve ter retraído a sua economia em 20%, 30%, mesmo que ele se recupere 10, 15, 20%. É muito lento. Não está se recuperando, na verdade, né? Tapando os buracos da guerra, é o que ocorre na maioria dos países africanos. É a velha história da África, né? A África ela foi palco de um sistema colonizatório, como Garrido frisou, que foi um sistema que roubou a África. Depois você teve o sistema imperialista, que foi um sistema que roubou. Depois você teve o período da Guerra Fria, em que as superpotências interferiram nas guerras internas e roubaram a África. E vendendo arma para estilhaçar mais o continente. Aí você tem, nesse intervalo, os líderes, né, corruptos da África, os ditadores que roubaram a África. E aí, definitivamente, eu acho que pela primeira vez a gente pode falar em democracia no continente africano, que, pela fragilidade que tem, acaba sendo algo que eu acho que não vai durar muito tempo, não. Acho que a África vai voltar a ter novas situações em que ditadores irão novamente assumir o poder. Infelizmente, a gente tem que pensar na África sempre com essas restrições. Triste. Exceto por algumas poucas exceções, né? Como a África do Sul, o próprio Egito, que viveu essa convulsão da Primavera Árabe, mas é um país que o turismo por si só garante uma economia muito salutar. O norte, né? De maneira geral, o muçulmanismo da Europa, né? Daquela migração ali. Perfeito. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro grande conflito étnico-cultural do continente africano, o conflito de Ruanda. Gostou? Dê um like aí no nosso canal. Inscrevam-se, História em Rede, e continuem acompanhando a série de videoaulas sobre História da África. Na próxima videoaula falaremos sobre a questão da Nigéria. Uma questão muito turbulenta, onde tem causado uma espécie muito grande na comunidade internacional por conta do aparecimento de um grupo terrorista sanguinário chamado Boko Haram, que acabou de fazer uma coligação com o Estado Islâmico. Tem alguns meses que eles anunciaram uma aliança com o Estado Islâmico. Portanto, inscrevam-se no nosso canal História em Rede, curtam a nossa fanpage, as nossas fanpages, Projetos e Trajetos, a nossa fanpage interdisciplinar, onde participamos eu, o professor Fabrício, o professor Luiz Alberto, que em breve vai estar aqui gravando, com a perspectiva transversal do estudo das ciências humanas e da linguagem. Curta a minha fanpage, professor Garrido, siga-nos no Twitter, @profgarrido, e nós aqui estamos disponíveis para vocês, para atendê-los, tirar dúvidas, entrem no debate conosco, participem. História em Rede. Até a próxima, onde falaremos sobre a Nigéria e o extremismo islâmico na região da Nigéria com o grupo terrorista Boko Haram. Fabrício, obrigado, meu velho. Valeu. Prazer, gente. Beijo. Até.